Hoje tivemos o prazer de conhecer pessoalmente o nosso pastor, conhecemos por ouvir falar, e o nome de Deus é assim, né, irmãos? Antes dele chegar, o testemunho chega primeiro. Deus continua abençoando essa casa, em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida dos meus presidentes, está me honrando nessa noite. É meu privilégio ministrar com meus pastores presidentes aqui, meu pastor Emerson de Souza, minha pastora Mônica Porto. Louvar a Deus pela vida do irmão Luiz, homem de Deus, faz parte do nosso ministério também. Levita Darlan, meu filho caçula, está ali, a glória de Deus. Nossa obreira Michele também, que está sempre na guerra com a gente, vai para um lado, vai para o outro, e fazemos parte ali do ministério IADV, né, irmãos? Fica aqui nessa rua mesmo, depois ali no salão, nós estamos ali dando glória, amém? Juntos, é glória daqui, é glória de lá, e Deus está salvando essa comunidade, porque a comunidade não pertence a ninguém, a comunidade pertence a Deus. Ele é o dono do lugar, amém? Aleluia, Deus. Deus continua a pessoa feliz em ver o Tato ali lá no cantinho. Agora que eu te vi, estava do teu lado, o teu pastor está precisando de óculos, me perdoa, tá, minha irmã? Amiga de décadas, glória a Deus, feliz em te ver aqui. Deus abençoe você e a tua casa, amém, irmãos? Sem mais delongas, os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Irmãos, se o Senhor permitir, prometo detê-los por 20 minutos. Deus já falou por demais nessa noite, amém? Só peço os músicos para pregarem junto comigo. Cadê o baterista? Prega comigo, não corre não faz isso comigo não. Prega comigo, deixa Deus te usar, porque a palavra é rápida, objetiva, prática, para nós praticarmos nessa noite aquilo que o Senhor nos ordenou. E a ordem nessa noite não é para sair, a ordem nessa noite é para permanecer. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Versículo 11. Amém. E depois dele, Sama, filho de Agel, Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu aquele pedaço de terra e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia! Mais uma vez, versículo 12, ao tom de 3. 1, 2, 3. E este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. E o Senhor operou um grande livramento. Vamos seus assentos aplaudindo ao Senhor nessa noite. Aplauda ele, aplauda o Senhor. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E o Senhor operou um grande livramento. E o Senhor operou um grande livramento. Glória a Jesus. Amados, estamos sobre um texto onde o salmista Davi, nos últimos dias de sua vida, o rei Davi, que já foi mencionado nessa noite, ele traz à memória aquilo que lhe dá esperança. E o texto vai me dizer que o salmista Davi, o rei Davi, ele começa a fazer algumas menções horrorosas no capítulo 23. E ele vai trazer à memória uma fase da sua vida que foi um pouco contraditória para quem é ler. Porque foi uma fase da vida de Davi onde ele estava vivendo fugitivo, foragido do seu adversário, perseguido pelo seu próprio ente querido, pelo sangue do seu sangue, perseguido também pelo homem que ele tinha como pai, como já foi dito nessa noite. E nesse
Davi se recorda que ele, na percepção e na permissão do Todo-Poderoso, ele vai se refugiar dentro de uma caverna. Porém, a psicologia vai dizer que nós temos o costume de atrairmos pessoa parecida conosco. E quando Davi pensa que está sozinho dentro de uma caverna, ele observa que começa a chegar pessoas parecidas com ele, com uma situação parecida com a dele. E dentro de uma caverna que era para ser uma caverna solitária, torna-se uma caverna coletiva, Josimar, porque de um, daqui a pouco torna-se 400. Meu Deus! De alguém foragido e fraco, daqui a pouco tem uma liderança sobre alguém chamado valente. Eita, glória! Meu Deus! Porque mesmo quando você tenta recuar do teu propósito, o teu propósito não recua de você. Você tem Deus essa casa. Mesmo quando você tenta fugir do teu propósito, o teu propósito não foge de você. A palavra vai me dizer no Evangelho de João que certa feita Pedro, depois de ter negado a Jesus, retrocede, dá de volta a fazer o que fazia. Ele diz: Jesus não está mais aqui, tudo que eu ouvi não está mais acontecendo, ele está morto. Eu virei vergonha no meio da sociedade, eu vou voltar a pescar. Só que o texto vai me mostrar que quando Pedro fala, estou indo pescar, ele não vai sozinho, porque aqueles que estão à sua volta o acompanham. Porque quem tem chamado, mesmo quando tenta retroceder, acaba levando uma multidão com ele. E ele tentou retroceder, e quando ele tenta retroceder, uma multidão acompanha Pedro. Só que aquela multidão que acompanhou Pedro, pensando que aquele retrocesso seria para as velhas práticas de sua vida, acabou entendendo que aquele retrocesso serviu para ter um encontro novamente com Jesus. Porque quem tem chamado, mesmo quando tenta retroceder no processo, Jesus Cristo vai atrás dele e vai buscar. Eu estou aqui para pregar para alguém que tentou fugir do chamado e do propósito, mas não tem mais para onde correr. Onde você foi chamado vai contigo. E tem gente te acompanhando, e o inferno está pensando que estão te acompanhando para a morte, mas Deus me diz que tem pessoas que estão te reacompanhando para o reencontro com Cristo, para o reencontro com o Mestre, para o reencontro com a vida eterna. Nem você querendo, Deus vai atacar ele. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! O salmista Davi começa a fazer algumas menções honrosas. E no versículo de número 9 ele vai dizer: depois dele veio Eleazar, filho de Dodô, filho de Aio, entre os três valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram e pelejaram. Quando Israel, os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até a sua mão se agarrar na espada, porque a luta estava ferrenha, a batalha estava travada, e ele guerreou tanto que a espada agarrou na sua mão. E o rei Davi vai dizer na sua menção honrosa que aquele homem matou milhares de filisteus, e quando acabou a guerra aquele homem tentou largar a espada, mas a espada estava colada na mão dele. Porque quem tem chamado, mesmo no meio do processo, ele não consegue abandonar. Porque quando ele tenta abandonar o processo, ele entende que o processo está grudado no seu
escuta. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço. Meu Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: um pedaço. Um pedaço de terra cheio de quê? De lentilhas. Os filisteus se levantaram para mais uma vez, como foi dito pela pastora, destruir aquilo que estava plantado. E o texto vai dizer que quem estava à frente de Samar recuou e retrocedeu, porque viu os filisteus se aproximando e perceberam eles que não tinha forças para pelejar contra o filisteu. E o contexto vai me dizer que a terra onde Samar estava era a última terra perto do riacho. Aos olhos de quem olhava não tinha importância, porque a lentilha não tinha valor econômico para quem o trabalhava e o cultivava. Mas o problema não era econômico, o problema era emocional, familiar. Porque quem deu aquele pedaço de terra confiou que mesmo não tendo valor econômico, tinha valor espiritual. Só entende o processo quem recebeu o chamado. Tem gente que não entende porque você ainda não desistiu desse homem. Tem gente que não entende porque você ainda não pediu divórcio. Tem gente falando, ela vai e volta, ele está do mesmo jeito. Mas só quem recebeu a promessa entende que não pode sair do lugar. Porque quando você age, Deus age a meu favor. Eu estou pregando para quem entrou aqui dizendo: hoje é meu último dia em casa, hoje é meu último dia casado, hoje é meu último dia nesse lugar. Mas a ordem do céu para a tua vida hoje é: fica! Eu estou pregando aqui para quem vai ficar. Eu estou pregando aqui para quem não vai correr. Eu estou pregando aqui, obreira Michele, para quem não vai retroceder. As circunstâncias estão desfavoráveis. As circunstâncias estão desfavoráveis. Tem gente fugindo. Deu certo para ele, não vai dar certo para você. Deixa ele sair. Deixa ele divorciar. Deixa ele pedir a conta. Deixa ele pegar a carteirinha. Mas a ordem do céu para você nessa noite é: fica! Só quem vai ficar, deixa eu ver quem vai ficar. Só quem vai ficar. Os instrumentos já entenderam que quando você age, Deus reage. Deus está chamando aqui quem vai lutar pela família. Deus está chamando aqui quem vai lutar pela sua casa. Não tem importância para o inferno, mas tem importância para o céu. Deus poderoso, aleluia. Tem uma multidão correndo, pastor. Deus, Jesus, arrepiou aqui, Luiz. Levante-se. Tem uma multidão retrocedendo, meu irmão. E Samar está lá no final, está vendo uma multidão passando e correndo por ele. Ele está perguntando o que está acontecendo e alguém está gritando: mete o pé, meu filho. Os filisteus estão chegando aí. O outro passa por ele e já matou 2. O outro passa por ele e já destruiu a terra do fulano de tal. E ele continua no mesmo lugar. E tem alguém falando: sai fora. Essa lentilha não vale tanto assim não. Tua vida vale mais. Vai embora, sai, larga tudo. Mas ele vai dizendo: eu vou ficar no meio, porque eu sei que me deu essa terra. E quem me deu confiou em mim. Eu não vou abandonar aquilo que deixaram na minha mão. Eu não vou retroceder. Podem fazer fofoca, podem rebeliar, podem falar quem quiser. Eu vou continuar, porque Deus chegou. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei quem trabalha na terra. O texto vai dizer que o seu pai era um ararita. A terra foi arada. Teve sangue, teve suor.
Como foi dito nessa noite, não foram 3 anos de seminário para esse trabalho se abrir. Foi o choro, foi jejum, foi oração. Agora vem Satanás dizendo: eu vou usar 1 ou 2 que não tem compromisso com nada para fechar essa porta. Ô Satanás, eu tenho um recado para te dar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe por quê? Ninguém está dentro. A porta para ficar aberta no último século, então chega lá em casa. E quando ele diz Apocalipse, a porta que eu abro, ninguém fecha. Ele está dizendo: eu estou no recinto. Eu estou no recinto. Satanás, eu tenho uma notícia para te dar. Ou tu fica para morrer, ou tu corre para se salvar. Mas essa porta não vai. Só tem que ver essa porta não fecha. Só tem que ver. Joga tudo lá em cima e não dá melhor hora para Jesus. O texto vai dizer que quando alguém corre, tem alguém se posicionando. Deus santo, aleluia. Deus de poder e glória. Enquanto alguém foge, o outro se posiciona. Deus, aleluia. Porque lá na frente tinha terras que valiam muito mais. Mas tem alguém que não se posicionou e está largando e está abandonando. Está chutando o balde e está falando: eu vou embora, não dá mais, acabou. Mas tem alguém lá no final entendendo: eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui do meio, o Satanás que está vindo atrás vai destruir, vai matar, vai quebrar. E a responsabilidade dessa casa está na minha mão. Se for para morrer, morre todo mundo, mas ninguém larga a mão de ninguém. Eu sei quem eu tenho crido. Eu vou ficar, eu vou lutar, eu vou guerrear, porque se ele me põe na bola, ele vai me garantir a vitória. Oh meu Deus do céu, eu estou aqui para quem tem boca para glorificar, para quem tem mão para levantar e dizer pro inferno: eu posso até morrer aqui na terra, mas eu vou me levantar com uma família lá no céu. Tem alguém dizendo: vai embora, tem coisa melhor lá fora, tu arruma coisa melhor. Olha ali, tem gente arrumando coisa boa. Olha lá, quem está correndo lá na frente, está se livrando, está se dando bem, corre também. Mas Deus manda te dizer: não vai dar certo para você. Não vai dar certo para você, porque o propósito que Deus tinha na vida dele não é o mesmo que tem no céu. E eu sinto muito em lhe dizer, eu lhe digo com alegria, uma frase que eu carrego comigo e vou levar a minha vida inteira, porque eu passei por isso: o escolhido não tem escolha. Aleluia, Deus. Tu vai ficar quebrando a cara até quando nesse mundo aí? É Deus. Tu vai ficar correndo e abandonando aquilo que Deus colocou na tua mão até quando? Verdade. Tu vai ficar olhando a tua casa afundar porque você pulou fora aonde você deveria se posicionar. Mas eu estou aqui para pregar para alguém que falou: eu não tenho força para lutar nessa peleja, essa adversidade é mais forte do que eu, mas eu vou permanecer, porque aquele que tem poder em suas mãos vai trabalhar a meu favor enquanto eu luto. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, vai dizer que o rei Josafá, depois de tomar uma atitude precipitada de fazer uma aliança com Acabe e lutar por a morte de Gileade, e após a morte de Acabe veio as consequências. 3 exércitos se levantam contra Acabe, contra Josafá: Amon, Moabe e alguns da montanha de Seir. Amon e Moabe para tomar a terra e os despojos. Os da montanha de Seir só para matar. Eles eram carniceiros, eles lutavam por carne, por corpo humano, diz o contexto. Eles não estavam ali por dinheiro, eles estavam ali para matar. E Josafá
porque era uma nação contra 3 exércitos. Ele se recorda que certa feita, em 2 Crônicas 7:14, o Senhor se virou para Salomão, abaixou da terra e disse: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então aqui no céu ouvirei a sua oração, perdoarei o seu pecado aí na terra e sararei a sua terra ferida. Josafá se lembra disso, se reúne no pátio da congregação, levanta um clamor e um jejum para toda a congregação, das crianças até os anciões. E quando eles começam a clamar, a oração de Josafá arde o meu coração, que ele vai dizer: Senhor, tu nos prometeste que quando a adversidade viesse, se nós nos reuníssemos aqui e te mandasse, e ainda que viesse a fome, a espada, a dor, a angústia, a perseguição, nós nos reuniríamos aqui e o Senhor nos daria o livramento. Enquanto ele está orando, Deus levanta o profeta no meio da congregação e diz: Josafá, não se preocupe, amanhã tu descerás pela ladeira e ele subirá pelo morro, mas nessa peleja tu não pode pelejar, apenas pare e observe o meu agir. Ele desce pelo deserto de Ziz, ele sobe pela ladeira de Temor. Satanás falando: tô grandão, tô lá em cima, olha ele lá embaixo, tô vendo. Mas mal Satanás sabia que acima da montanha estava o Todo-Poderoso, que não abandona aquele que ele chama. É Deus! Diz o texto que no meio do deserto, ouvindo a ordem dos anciões, ele toma uma atitude linda. Ao invés de colocar a infantaria na frente da peleja, ele coloca a infantaria no segundo pelotão e pega os levitas e coloca os levitas na frente do exército. Quem você está colocando hoje na frente da tua batalha? É o homem que briga ou é o adorador? É aquele que resolve com a própria mão ou que deixa Deus trabalhar? Como você está colocando e lutando essa luta? Eu tenho algo para te dizer. Essa peleja tu não vem se brigando, essa peleja tu não vem se discutindo, essa peleja tu não vem afrontando nas redes sociais. Essa peleja você vem se adorando. É adorando, é adorando, é adorando, é adorando. Deus! Diz o texto que quando eles louvavam embaixo, Deus dava livramento em cima. Porque quando você desce para adorar, Deus derruba aquilo que se levantou contra adorar. É muita revelação para pouco glória. Enquanto você se prostra para adorar, Deus levanta e derruba o inimigo que se levantou para te matar. É Deus! E diz o texto, Luiz, que enquanto eles adoravam embaixo, os adversários foram desbaratados. Começaram a matar-se uns aos outros. E quando eles chegaram para guerrear, ao invés de encontrar 3 exércitos, encontrou 3 exércitos de cadáveres e despojos para carregar. Demorou dias para levar os despojos. Sabe por quê? Porque além da vitória que Deus te dá na guerra, Ele ainda te dá recurso para prosseguir depois da batalha. Ele se colocou no meio. Ele se colocou no meio. Ele se colocou no meio. Glória a Deus, aleluia. Ele não fugiu, ele se colocou no meio. E quando os filisteus chegaram, ele pelejou contra os filisteus. E um homem derrotou aqueles filisteus que a multidão fugiu. Sabe por quê? Porque aos olhos do humano você está sozinho, mas aos olhos espirituais tem uma milícia descansada ao teu lado. Prepara uma mesa perante